Olá, terceira série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Bom, um encerramento, né, do nosso módulo 10 aí, sobre os ecossistemas brasileiros, a biodiversidade, a devastação. Eu resolvi fazer essa aula com correção de exercícios, escolhi alguns exercícios, acho que eu escolhi 7 exercícios para corrigir, 7 ou 6, uma coisa assim, vão ser bem rapidinhos, e eu acho que eles servem para consolidar tudo que nós falamos aí nos conteúdos passados. Tá? Espero que vocês assistam aí, espero que sirva para vocês realizarem os registros, né, sobre o que falamos nas aulas, né, consolidar aquilo que falamos. E caso não tenha algum exercício aqui que você queira que eu corrija, é só você me procurar que eu faça a correção ou eu explico para vocês, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu selecionar aqui o lapisinho, vou de amarelinho. Vamos embora. Olha só. Deixa eu arredar esse negócio aqui. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no Planalto Mato-Grossense. Deve estar falando aí já do Pantanal, vamos ver, né? Planaltos e Chapadas dos Parecis, onde nascem o rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sobre baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazo, como a diminuição do potencial biológico de espécies animais e vegetais. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, pessoal, aí está falando sobre, né, a questão de devastação, de impacto no Pantanal. Para vocês terem ideia, para vocês terem conhecimento, anualmente são usados aí no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. É muita coisa. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais. Então, se você pensar assim, por exemplo, você pega a Europa permite que se utilize, uma comparação tosca que eu vou fazer aqui, que se utilize uma gota de agrotóxico para a plantação. No Brasil, permite que use um galão lá, um daqueles tambores de 200 litros. Ou seja, no Brasil existe uma permissividade com agrotóxico muito grande. Tá bom? O Mato Grosso é um dos principais produtores de commodities agrícolas do Brasil, né? Dentre os quais aí nós podemos citar soja, milho, algodão. E se ele é um dos principais produtores de commodities do Brasil, é também um dos maiores utilizadores de agrotóxicos do país, que causam muitos danos à saúde humana e também ao meio ambiente. Tá? Então, claro, obviamente, o Pantanal vai sofrer com isso. Um dos casos de intoxicação severa que ocorreu em relação a isso, né, ocorreu em 2006, quando os moradores e animais de uma cidade chamada... Lucas do Rio Verde, tá? Eles foram vítimas de intoxicação, olha só, intoxicação causada pela pulverização aérea de agrotóxicos, que ele é proibido em quase todos os países. O nome do agrotóxico, como é que é o nome dele? Acho que é paraguate, uma coisa assim, o nome desse agrotóxico. Ele foi pulverizado via aérea, né, nas plantações lá no Mato Grosso. Esse agrotóxico ele é proibido em uma porrada de quase todos os países do mundo. Na União Europeia e no Brasil pode-se usar. E aí utilizou isso em 2006, contaminou uma porrada de gente, os moradores da cidade, contaminou vários animais, tá? E esse produto que era utilizado aí, né, aplicado nessa produção agrícola da região, ele foi sendo levado pelo vento, que ele vinha por avião,
passava o vento e ia dispersando esse agrotóxico, né? E causou diversos problemas aí em relação à fauna e à flora. Tá? Então, neste texto aí, né, nessa questão, você pode marcar a letra B, que no Mato Grosso ocorre uma grande utilização de agrotóxicos, tá? Em virtude principalmente da quantidade de soja, milho e algodão que nesse estado é utilizado, né? Um dos maiores produtores de commodities, né, que nós temos no Brasil. Lembro commodities aí, sobretudo essa vai ser voltada para o mercado externo, uma produção para abastecer o mercado externo, ok? Vamos lá. Uma sacanagem, né, bicho? Esse de agrotóxico, eu fico revoltado, velho. Eu tenho um colega, um grande amigo, que é um estudioso sobre esses aspectos de saúde, de alimentação e também de agrotóxicos, sabe? Ele tem algumas teses sobre isso. E ele afirma para mim assim que ele não come nenhum tipo de vegetal, né, legumes, essas coisas. E eu falo com ele assim, Rodrigo, o nome dele, Rodrigo Chevran. Eu falo assim, mas o Chevran, como assim, velho? Você é um cara de geração saúde aí, né? Todo preocupado com isso, faz altas teses, escreve altas coisas sobre isso, mas você não come nada disso e tal. Ele fala assim, é impossível você comer alguma coisa, por mais que fale que é orgânico ou não, que não contenha agrotóxicos. E aquelas que você vai no supermercado, piorou, né, essa? Ele falando assim, que as outras até tem menos, vamos dizer assim, tem alguma coisa, né? Mas essa você vai no supermercado, no sacolão, você acha que está sendo super saudável, na verdade você está colocando tanto problema para dentro do seu corpo que é preferível não comer. Isso é a tese dele, não sou eu que estou falando que você tem que fazer aqui, né? Eu bebo Coca-Cola, não tenho direito de falar nada, né? Então, entenderam, né? E ele fala sobre isso. É interessante, né? Vamos ver essa 2. Deixa eu passar assim aqui, que me incomoda ficar aqui. Aí. Os cerrados brasileiros são formados por árvores com aspectos xeromórficos. Opa! Xeromórficos, adaptados em uma estação, adaptados, né, à ausência de água, né, em uma estação, adaptados à ausência de água. Então ele tem aspecto aí, aspecto, não quer dizer que são, ok? Com árvores tortuosas e espaçadas, com troncos de cortiças espessas e folhagem coriácea e pilosa, muitas vezes lembrando a caatinga arbustiva densa, na região do semiárido nordestino. O fator que pode explicar tal semelhança fisionômica entre os dois tipos de vegetação é... Bom, pessoal, aí você tem que pensar em algumas coisas aqui. O cerrado, ou cerrados arbóreos, com a presença de árvores aí, eles têm uma fisionomia característica marcada pela presença de árvores geralmente tortuosas e espaçadas, né? Tá dizendo aí de cortiças espessas, troncos grossos, né? Aqueles troncos escamados, grossos, com folhas grossas também. Apesar do aspecto xeromórfico aí, do aspecto dessa vegetação habituada a longos períodos de seca, que né, não há escassez de água no cerrado. Então você tem que pensar primeiro sobre esse aspecto. Não há escassez de água no cerrado. Mesmo nas estações secas, a vegetação está adaptada ali, né, mas nós não temos ausência de água. Você pode ter uma diminuição da água, né, em relação a isso. Então, apesar da vegetação ser muito parecida, no cerrado eu não tenho ausência de uma estação seca, tá? Segundo os especialistas, os biólogos, os engenheiros florestais, esses caras que estudam isso aí, esse xerofitismo do cerrado, né, está relacionado à baixa fertilidade dos solos, tá bom? Por quê? As vegetações que se desenvolvem no cerrado, elas estão aqui habituadas, elas crescem, elas se desenvolvem em um solo
ácido, lembra que eu falei com vocês? E eles é um solo extremamente pobre, tá bom? Principalmente de cálcio, tá? E aí, isso dá um fator à vegetação que lembra muito a vegetação xeromórfica, né, que é a vegetação do semiárido, aquela vegetação do sertão nordestino. Parece, mas não é. Tá? Então, você pode marcar aí, ó, que a baixa fertilidade natural do solo do cerrado, em geral, muito ácidos, que são pobres em cálcio e nutrientes em geral. Lembra que eles até corrigem o solo do cerrado através da calagem? Ok? Então, você pode marcar a letra B. Fácil. Só lembrar daquelas aulas nossas de solo. Vamos mais uma. Poxa vida, olha o tamanho desse texto. Estão querendo me quebrar mesmo. O quilombola Francisco Sales Coutinho Mandira até tentou sair da lama, mas logo percebeu que o mangue era seu lar. Opa, legal. Manguezal aí. Tão discutido aí ultimamente, né? O tal ministro aí quer acabar com essas áreas de proteção, né? Tivesse investido em continuar como ajudante de pedreiro, quando ficou 2 anos fora do quilombo, que leva seu sobrenome. Certamente hoje não conheceria África do Sul, Dinamarca e Itália. Tudo porque organizou os quilombolas para fazer uso racional dos recursos naturais. Fez tão bem que virou exemplo internacional. A mudança começou em 1993, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a divulgar o conceito de reserva extrativista, em que populações tradicionais continuam retirando seu sustento da natureza, mas de forma planejada. Isso quer dizer de forma sustentável, né? De forma que a natureza ela possa repor, ela consegue repor em um tempo hábil aquela retirada das pessoas. É como os indígenas retiram também recursos da natureza hoje e retiravam no passado. Então está falando sobre o ecossistema manguezal, tá? O mangue aí que, puxa vida, né? Durante tanto tempo, né? Até hoje, né? Na verdade, vem sendo devastado, destruído e não sei se continuarmos aí como estamos no Brasil, daqui a uns tempos, não sei se existirá mais para contar a história. Bom, a conservação dos manguezais em toda a sua extensão, né, nós temos que pensar que a conservação desses mangues em toda a sua extensão, eu estou querendo espirrar, vou dar pausa na aula, peraí. Pronto, desculpa. Então, pessoal, a conservação dos manguezais em toda a sua extensão tem uma enorme importância ambiental, em virtude, né, desse ecossistema ser o berçário da fauna marinha. Eu falei com vocês, estima-se, né, os especialistas dizem que pelo menos 70% dos peixes, em uma parte da vida deles, eles vão se reproduzir nos mangues, por exemplo, tá? Então, ele é importante, né, tem a sua importância ambiental em virtude de ser um ecossistema, né, berçário da fauna marinha. Ele tem a sua importância social, né, uma vez que os manguezais aí são considerados berçários também para os recursos pesqueiros, né, que sustentam de forma direta e de forma indireta muitas pessoas no Brasil. Eu li um estudo uma vez que mais de 1 milhão de pessoas no Brasil dependem do sustento dos recursos que saem dos mangues. 1 milhão. É muita coisa, véio. Que loucura, velho. É muita gente, tá? Ao longo dos anos, né, a ocupação desordenada da costa brasileira, né, ela vem causando perda e fragmentação do mangue, desse ecossistema, tá? O turismo, os mangues estão sendo literalmente soterrados, constrói-se calçadão, prédios, casas, asfalto, e aí imagina o peixe, ele está voltando, ele vai, e aí, para onde que eu vou agora? Complicado, né? Então, pessoal, sobre o mangue, aí você tem que pensar que
ele é constituído aí, sobretudo, de solo lodoso, lamacento, né, que tem deficiência de oxigênio, com espécies que são adaptadas à flutuação, aquelas raízes, né, que tem que fazer as trocas diretas com o ambiente, tem a presença da salinidade, ou seja, aquela água salobra, né, porque a água do mar ela passa para a área do mangue, né, onde se reproduzem espécies de peixes, moluscos, crustáceos, é fonte de alimento, é fonte de renda para as populações, sobretudo ribeirinhas e tradicionais. Então você pode, sem sombra de dúvida, na letra C. Legal? Vamos mais uma. Olha essa aí, do exercícios propostos agora. A zona costeira brasileira abriga diversos ecossistemas de elevada relevância ambiental. Destacam-se, entre muitos outros, os manguezais. De novo, mangue aí. A respeito desse ecossistema costeiro, é correto afirmar que... Então, olha só. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui. Olha o que diz a letra A. As áreas de extensões aquáticas dispostas em paralelo ao litoral e isoladas por cordões litorâneos. Peraí, já está errado. Porque o mangue não é uma extensão aquática. Ele é um ecossistema. Tá bom? Ele é um ecossistema identificado. Então ele não é uma extensão aquática. Então você pode cortar sem sombra de dúvida aí essa letra A. Olha B, uma unidade geomorfológica arenosa? Não, porque eu acabei de falar que o mangue, né, ele representa aí um ecossistema, um bioma, né? Ele não é uma unidade geomorfológica, muito menos arenosa, né? Então você pode cortar aí também. Cadê meu lápis? Meu Deus, está aqui em cima. Você pode cortar aí sem sombra de dúvida também a letra B. Olha C. As áreas de planícies arenosas de origem marinha de grande fragilidade ambiental. Aí você pode pensar, opa, fragilidade ambiental, legal. Talvez você fique em dúvida, né? Planície arenosa, mas vamos ver. Apresentam variação de cobertura vegetal em diferentes estágios sucessionais e variação de topografia de terreno. Contém zonas inundáveis e não inundáveis. Espera aí. Primeira coisa, a topografia do mangue, ela não tem variação como na floresta, por exemplo, amazônica, que ela tem os estratos, mata de terra firme, várzea, igapó. O mangue, ele tem um tipo de topografia só, que acompanha o litoral. E o mangue não tem zonas inundáveis e não inundáveis, como lá na floresta amazônica, né, que a mata de várzea inunda na época da cheia do rio, e depois ele tem a sua vazante. Não, o mangue se caracteriza por ser mangue justamente por estar o tempo todo inundado. Então a letra C também está errada. E olha aí, o mangue é um ambiente de transição entre áreas marinhas e terrestres, tá bom? Que ele é rico em sedimentos, né? Contém muita matéria orgânica, nutrientes, predomina uma vegetação arbustiva que sobrevive, sobretudo, em um ambiente de permanente inundação. Então, marca a letra D sem medo de errar. Vamos mais uma? Tá acabando. Olha essa aí. Analise as charges a seguir que fazem referência ao desmatamento ilegal da Amazônia. Nossa, caminhãozinho levando a madeira. É complicado isso aí, né? Tem gente que nega. Com base nessa análise, assinale a alternativa que apresenta uma medida viável que contribuirá para diminuir esse desmatamento, pessoal. Uma forma de diminuir os problemas relacionados ao desmatamento da Amazônia seria a fiscalização de todo o processo produtivo da indústria madeireira, inclusive fornecendo informações básicas sobre tal processo para o consumidor final. Só que isso não ocorre com intensidade por parte aí dos órgãos responsáveis, principalmente agora, tá? Muito no passado também, muito no presente, tá? Existe falta de pessoal
para realizar aí o monitoramento e a fiscalização, tá? Você precisa aumentar muito o número de funcionários e para o governo isso não é interessante. Tá? Então, e seria interessante a gente pensar aqui, ó, a exigência por parte do consumidor final de documentos que comprovam que a madeira possui certificação, ou seja, que foi tirada da floresta seguindo um plano de manejo. Imagina você chegar numa loja para comprar um móvel, ou comprar uma mesa, e a mesa, ela, a loja, a fábrica, ela é obrigatório te fornecer um documento provando que a madeira dessa mesa no qual estou aqui veio de uma floresta de manejo, uma floresta plantada, vamos dizer assim, né? Que é uma floresta, por exemplo, de eucalipto, essas coisas assim, ou seja, que não veio de um desmatamento ilegal, que não veio de um desmatamento da floresta amazônica para poder fazer essa mesa aqui. Com certeza, aliado à fiscalização intensa, com multas pesadas, né, com leis ambientais severas no Brasil, com governos que se preocupam com a questão ambiental, com certeza a gente iria diminuir contribuir muito para diminuir o desmatamento. O problema é que a gente não quer saber de onde vem, não é verdade? Aqui no Brasil nós temos essa cultura, esse problema aí, nós somos receptadores de coisas que a gente não importa de onde vem. A gente é receptador de produto contrabandeado, a gente é receptador de produto falsificado, a gente não quer saber. Você olha no OLX ali, se você acha, não estou falando todo mundo, estou falando no geral, né? Claro, você acha um celular ali, poxa, um iPhone 26, sei lá que número que está no iPhone hoje, um iPhone 26, R$1.000. Você, uau, que promoção incrível. Você vai lá e compra. Você não está querendo saber, muitas vezes aquilo é produto do furto, muitas vezes ele entrou de forma ilegal no país. A gente não quer saber disso no Brasil. Você quer saber de economizar, de levar vantagem. E isso eu digo em todas as cadeias do processo produtivo e de consumo no Brasil. Procura-se vantagem. E isso reflete, claro, sempre nos recursos. Afinal, todos os nossos produtos, eles um dia foram algum recurso natural, né? Vamos mais uma. Por que não está passando? Olha essa aí. Essa, legal. Todos os biomas brasileiros. E onde tem problema ambiental. Vou colocar aqui que eu não consigo ficar com esse do lado ali. No mapa já do Enem. Deixa eu ver aqui. No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação, do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica, então, eu tenho os biomas da Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa, aqui Pantanal, que já não existe mais. Aqui era para termos a área da Caatinga e também da Mata Atlântica, né? Mas vamos ver que problema que está dizendo e que problema vocês acham aí que pode ter. Vamos ver a alternativa A. Desertificação das áreas afetadas. Então essa área em vermelho aqui, será que ela está passando por um processo de desertificação? Né? Bom, está incorreto. Né? Não está relacionada aí a um processo de desertificação. Né? Porque nós vimos, sobretudo, desertificação, eu falei lá em solos com vocês, sobretudo tem passado aí por conta do pisoteio do gado no solo. Vocês estão lembrados disso? A questão do solo. Mas peraí, não, eu estou errado. Completamente errado. Você vai marcar a letra A mesmo, desculpa. Eu errei aqui, porque o que eu queria falar, na verdade, esse problema do gado é a arenização. Desculpa, pessoal, o problema que está representado aí, é porque eu estou sem a apostila aqui, né? Então fica difícil. O problema que está representado aí, pessoal, está relacionado, destacado aí na região de um clima
semiárido, né? Ele vem aí com um processo de desertificação, tá? É diferente aí do que eu estava explicando para vocês da arenização, tá bom? Esse processo ele pode ocorrer tanto por questões naturais, o avanço do processo de desertificação, tá bom? Peço desculpa para vocês aí, como a elevada temperatura da região e a reduzida pluviosidade, a chuva que tem muito pouco na região, já expliquei para vocês, uma área de alta pressão atmosférica, junto ao Planalto da Borborema, tá? Como uma ação antrópica da região, que é conduzida aí por intensas queimadas e desmatamento. Isso tem levado aí a um processo de desertificação, tá? Desculpem, eu estava falando com vocês antes, na minha cabeça, eu estava falando sobre arenização do solo. Esqueçam o que eu falei no início, desertificação das áreas afetadas. Então essa área aí está passando por uma desertificação porque, primeiro, né, sofre muito com queimadas, sofre com desmatamentos e já é uma área com uma vulnerabilidade muito grande. Uma vulnerabilidade porque eu tenho clima semiárido, que é muito quente, e sobretudo ali eu tenho uma célula de alta pressão com muita força que atua ali, que não deixa chover. E aí o solo vai ficando muito frágil e ele entra para um processo de desertificação. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Desculpem aí, viu, o vacilo final. Questão 7 e última, tá? Agora eu vou ter que jogar assim para o lado. A imagem retrata a araucária. Essa árvore é linda, cara. Eu acho ela maravilhosa. É antigona, né? Já ensinei para vocês. A imagem retrata a araucária, a árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro, que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi... Bom, pessoal, o bioma aí, né, das matas de araucária é um daqueles que mais sofrem risco de extinção. Falei com vocês que acho que resta menos de 2% dele, né? Já que ele vem sendo aí desmatado desde o século passado em um ritmo muito veloz, tá? Ele é formado aí por uma vegetação acícola foliada, típica de áreas subtropicais, né? Sua madeira, ela é ótima, ela é matéria-prima muito valorizada, ela é valorosa para a indústria de papel, celulose, para a construção de moradias, móveis. Lembra que eu falei que essa área serve para um isolante térmico, tá? E aí, você tem que pensar que, né, sobretudo onde a mata de araucária também está relacionada, onde ela está instalada, tá? Que não é uma região de grande prospecção mineral, tá? A mineradora, eu já vi algumas pessoas responderem, me perguntando se a mineração atrapalha muito a questão da araucária também, e não, ela não está em uma área que afeta tanto, tá? Mas a questão da madeira da madeira e para o papel, para a indústria madeireira, ela é muito forte na araucária, sabe? Nossa, desmataram ela demais, tá ok? Então nessa questão aí você pode marcar a letra, deixa eu ver aqui, o avanço do ativismo mineral metálico, não, contínuo, ocupação agrícola, não, processo de desmatamento onde vai pela expansão da canavieira, não, lá o cara não está no Nordeste, né? O avanço da indústria do papel aqui, ó, e celulose, a partir da exploração da madeira extraída principalmente do sul do Brasil, que é onde está a araucária, clima subtropical, pelo amor de Deus. Falou? Então é isso, meus queridos. Desculpa aquele vacilo na questão anterior, estava aqui lembrando o processo de arenização, estava confundindo com desertificação, mas eu também erro, né? Desculpem aí, ainda mais que eu tô cansado pra caramba. Tchau pra vocês, até a próxima aula. Se precisarem de correção de outros exercícios, basta me procurar. Fui. Hasta luego.